Apenas ressaltando sobre o nosso evangelismo do próximo sábado, nós pedimos que a igreja esteja orando, mas que também os que puderem estejam jejuando para esse evangelismo que será sábado. Então, além de você orar, consagre tua vida, jejue, para que o Senhor venha nos dar uma grande vitória, que nós possamos ter grandes testemunhos para a glória de Deus. Esse mês, o tema que vai ser ministrado é esse que você está vendo aqui. E quando eu perguntei até para o pastor, ele me respondeu sem vergonha. Eu falei, opa, que isso? E na realidade esse é o tema realmente que será ministrado esse mês. E você vai entender ao longo das ministrações o que Deus quer falar. Talvez hoje você esteja envergonhado com alguma coisa, sendo envergonhado, mas Deus pode mudar a tua sorte. Aleluia. Eu quero meditar com você, compartilhar a palavra de Deus, algo que Deus ministrou ao meu coração, de uma forma muito forte. E eu já disse isso, quando nós vimos aqui para ministrar a palavra de Deus, primeiro a palavra fala conosco. E o Senhor falou muito comigo sobre essa palavra. E o Espírito Santo nos impulsionou para que nós pudéssemos estar compartilhando hoje com você. Eu quero compartilhar 2 Coríntios capítulo 5, dos versículos 1 ao 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 ao 7, que diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. E o versículo 7 que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Eu quero ministrar isso à minha vida. Eu quero convidar você para também ministrar isso à tua vida. Então repita comigo: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Amém? Paulo, quando escreve esta carta, explicitamente esses versículos, Paulo estava trazendo um ensinamento para os cristãos sobre a sua esperança diante da eternidade. A eternidade é algo real. Se você pensa que quando você falecer, quando nós morremos, tudo se acaba aqui, não. Porque a palavra do Senhor nos diz que há uma eternidade. Ele diz no versículo 4 que nessa vida nós estamos sujeitos a angústias, as coisas que angustiam o nosso coração. No versículo 5 ele diz que o Espírito Santo nos garante a certeza da salvação, testificando isso ao nosso coração. Então, se alguém te pergunta: você tem certeza da sua salvação? Se alguém te pergunta isso, você tem que ter essa certeza. E quem nos traz essa certeza é o Espírito Santo que habita em nossa vida. E no versículo 7 ele nos coloca diante de uma verdade que pode ser muito difícil para nós. Eu não estou dizendo que é difícil para você, eu estou dizendo que é difícil para nós, porque para mim também é difícil. E ele diz que nós temos que viver por fé
Em outra versão, andar por fé e não pelo que vemos. Ou seja, nós temos que crer na intervenção de Deus sobre a nossa vida. A nossa fé, irmãos, ela precisa crescer. Nós não podemos ter uma confiança, uma fé raquítica. Se eu te perguntar, você crê em Deus? Você vai dizer, eu creio em Deus. Mas a fé ela é muito mais abrangente do que crer que Deus existe. A fé, ela vai fazer com que nós tenhamos a ação de Deus em nossa vida em muitos momentos. Em Mateus capítulo 6, versículo 30, Jesus estava conversando com algumas pessoas, e tem muito a ver com o que o Danilo hoje ministrou também aqui nos dízimos. Mateus capítulo 6, versículo 30, Jesus diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Quando Jesus se dirige a essas pessoas, Jesus já estava dizendo para eles: vocês são homens de pequena fé. Porque Jesus estava falando com pessoas necessitadas, mas com pessoas muito inseguras da situação que viviam. Jesus estava trazendo uma palavra, princípios de confiança em Deus. Se você ler todo o capítulo, você vai ver que Jesus traz um ensino muito profundo. E Jesus estava dizendo sobre o fato de você crer e confiar que Deus vai suprir suas necessidades. E Ele os adverte quanto à falta de fé. E essas pessoas às quais Jesus estava falando, muitas vezes, nós somos como eles, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos inseguros e nós sentimos medo. Se você disser para mim que você nunca se sentiu inseguro, graças a Deus se você nunca se sentiu. Se você disser para mim que nunca sentiu medo, mas eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, sentimos medo e ficamos inseguros. E Jesus falou assim para aqueles homens: olha, vocês são homens de pequena fé. E talvez Jesus vai estar dizendo hoje para algumas pessoas aqui: você é uma pessoa de pequena fé. Em Marcos capítulo 9, versículo 24, nós encontramos um outro momento. Um homem que tinha o seu filho que tinha um problema de possessão maligna. E esse homem chega para Jesus e pede o socorro do Senhor. E ele pergunta se Jesus poderia fazer alguma coisa pelo filho dele. E no versículo 23 diz assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aquele homem disse que acreditava. Aquele homem estava diante de Jesus. Ele ainda pede: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Talvez a fé dele era muito pequena, porque ele estava diante do Senhor e ainda assim, talvez estava lhe faltando um pouco de fé. Mas Jesus fez o milagre, Jesus libertou aquele menino. Esse homem sofria porque o seu filho tinha uma possessão muito grande durante a sua vida. E ele pediu que Jesus o socorresse. E Jesus ensina o poder da fé. Tudo é possível ao que crê. Existe um grande inimigo para a nossa fé, irmãos. O grande inimigo para a nossa fé é a nossa realidade. O maior inimigo que nós temos é aquilo que nós vemos. Então, às vezes nós estamos diante de uma situação e a fé diz para mim assim, a palavra diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. E do outro lado eu vejo a minha situação e eu começo a contrastar, fazer o contraste entre a situação e a fé. E muitas vezes, irmãos, a situação ela nos engole porque nós não temos fé.
Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que andar por fé e não por aquilo que nós vemos. A fé é a certeza, na realidade, que Deus pode mudar toda aquela situação. Toda situação que você parece que não tem jeito, o Senhor está falando conosco hoje aqui. Toda aquela situação que você acha que não tem jeito, se você está olhando para ela com os teus olhos humanos, você realmente não vai encontrar solução nenhuma. Mas quando nós olhamos por fé, nós sabemos que Deus vai intervir naquela situação. Nós não podemos olhar para situações somente com os olhos humanos. Porque se nós olharmos só com os nossos olhos humanos, a gente não vai ver solução para nós. Se você olhar para a tua enfermidade com os teus olhos humanos, você talvez vai dizer assim: vou perecer. Mas eu quero dizer uma coisa: a última palavra quem dá é o Senhor. Porque a nossa vida está nas suas mãos. E às vezes você pensa: eu estou sozinho, nada está acontecendo. Querido, a nossa vida está no controle das mãos de Deus. Nada fugiu do controle, nada fugiu do controle. Tenha calma, porque o Senhor está cuidando de tudo. Mas para isso eu tenho que ter olhos de fé. Eu não posso andar pelo que eu vejo, pela minha forma humana de ver as coisas. E Deus está nos chamando a atenção nesta manhã para nós andarmos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Nós vamos ficar muito limitados se nós olharmos com os nossos olhos. Quando Deus falou com Abraão, Abraão falou assim: Abraão, olha, estende a tua vista onde você pode. E Abraão olhava assim, para aquele horizonte, até onde a vista dele deu. E o Senhor disse assim: farei de ti uma grande nação. Abraão faleceu e não viu, mas nós somos a extensão da promessa de Deus, a promessa de Deus feita a Abraão. Mas é tempo, irmãos, hoje é o tempo de nós andarmos por fé. Temos que andar por fé no Deus que nós estamos servindo. Se você está caminhando, olhando as situações e as coisas da tua forma humana de ver, e achando ter os seus achismos, eu acho que não vai acontecer, eu acho que eu vou perecer, eu acho que as coisas não vão dar certo. Queridos, é tempo de você parar de ver as coisas com os teus olhos humanos, de eu parar de ver os meus desafios com os meus olhos humanos, e eu tenho que ter um olhar de fé, porque aquilo que eu estou vendo, que parece gigante, tão grande, ele não é nada para o Deus que eu sirvo, porque o Senhor é maior do que esses gigantes. E talvez hoje nós vamos dizer assim para o Senhor: Senhor, a minha fé está muito pequena, eu não acredito, eu não consigo alcançar. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje: a presença do Espírito Santo de Deus, ela é real, muito real neste lugar, porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E o Senhor quer renovar a tua visão, para que você viva por fé, para que você ande por fé, e que você passe a acreditar mais e a temer menos. Josué capítulo 3 diz que Josué estava com o povo e de repente eles precisavam atravessar o rio Jordão. Mas houve uma época de chuva e o rio encheu muito, o rio transbordava. Aí quando Josué chega diante do rio, como atravessar o rio? As pessoas talvez fizeram esse questionamento, o povo que estava com Josué: muito bem, como que nós vamos atravessar o rio? Aos olhos humanos, não havia forma de atravessar um rio. Não adianta pegar um barco, porque a correnteza estava muito forte, não ia conseguir atravessar. Nos olhos humanos, talvez do povo, não havia forma de que aquilo acontecesse. Mas Josué tinha uma visão de Deus, porque Deus estava falando com ele. E no versículo 15 de Josué capítulo 3 diz: o Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita.
Assim que os sacerdotes que carregavam a arca, preste bem atenção, estava o povo de Deus, os sacerdotes e eles carregando a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus entre eles, a arca da aliança. Chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. Veja bem, Deus começa a fazer um milagre. Deus começa a fazer algo que os olhos humanos não perceberiam e nem entenderiam e nem achariam que acontecesse. Versículo 16: a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar do Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Não havia como atravessar um rio somente pela intervenção de Deus. Se você estivesse lá, o que você ia pensar? Já era. Não vamos conseguir. Quando nós olhamos com os nossos olhos humanos, irmãos, nós não vamos ver solução para nada. Mas Deus é aquele que pode fazer tudo. E nós temos que crer nele, que confiar nele. E Deus deu uma ordem a Josué. Pode ser que até Josué não entendesse o que ia acontecer. Mas o rio descendo, os sacerdotes com a arca, eles caminhando, o povo atrás. Quando eles tocam os pés, as águas do Jordão param. E a Bíblia diz que ficou um paredão. Isso lembra um outro milagre, não lembra? Do Mar Vermelho. Diz a Bíblia que ficou a água parada. A palavra de Deus diz que os sacerdotes ficaram perto do paredão de água com a arca. Enquanto eles estavam com a arca, o povo atravessava. A presença de Deus estava retendo o curso de um rio. Depois que o povo passou, os sacerdotes saíram. E diz a Bíblia que o rio voltou ao seu curso normal. Às vezes você está olhando o rio que está na sua frente e você fala assim: não tenho como atravessar esse rio. O rio das minhas lutas, o rio das minhas dificuldades, o rio da minha falta de fé, das minhas fraquezas. Eu não sei como fazer. Mas a partir de hoje, queridos, olhe com os olhos de fé. Não veja mais as suas situações com os olhos humanos, mas ande por fé, porque maior é o nosso Deus do que os nossos problemas e nossas lutas, porque Ele está cuidando de nós. Aleluia. A Bíblia fala de um outro homem, fala sobre Josafá, rei em Israel. Depois você leia lá a história desse rei, 2 Crônicas capítulo 20. A história diz que os amonitas e os moabitas queriam levantar guerra contra o povo de Deus, e Josafá liderando. Porém, veja bem o que diz o versículo 12, 2 Crônicas 20, versículo 12. Ó nosso Deus, Josafá estava orando a Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército. Ele estava dizendo que ele não tinha força. Em outras palavras, ele estava dizendo para Deus: Deus, eu não tenho condição de vencer esse exército. Nós não vamos conseguir. Josafá, primeiro na sua oração, ele olha a situação com os olhos humanos. Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer. Josafá era um homem, um líder, que servia a Deus, mas não sabia o que fazer. Porém ele diz: mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá estava diante de uma grande luta, diante de um grande desafio. Ele não sabia o que fazer, mas ele disse: mas os meus olhos estão postos em ti. E eu quero te convidar para nessa manhã você sair daqui desse culto e os teus olhos estarem focados em Deus, estarem focados no Senhor. Pode ser que você vai sair daqui, você vai encontrar nessa semana muitas coisas difíceis, mas lembre-se do que o Senhor está te dizendo nesta manhã: fixe os teus olhos em mim, porque eu sou o teu Deus. Sabe o que Deus fez? Diz no versículo 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Ele pega, Adriano, alguns cantores.
e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando. Às vezes você olha aqui para o grupo de louvor, é só um grupo de louvor. Não, eles estão ministrando sobre a sua vida, são ministros de Deus. E olha o que o Senhor fez, e eles dizendo: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar, versículo 22, e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe, e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruírem-se uns aos outros. Olha a forma que Deus fez. Aos olhos humanos, nunca se venceria um exército cantando. Dá para vencer um exército cantando? Imagina você, né? Uma guerra, e vai lá o exército, ao invés de estar armado com tantas coisas, cantar. E Josafá coloca eles para cantarem, eles foram louvando, engrandecendo o nome do Senhor, porque o seu amor dura para sempre. E a Bíblia diz que diante daquele louvor aconteceu um rebuliço, uma confusão tão grande, e aqueles inimigos se mataram. Depois eles olharam e viram os cadáveres mortos. Sabe por quê? Porque nosso Deus, Ele não faz as coisas da forma que nós pensamos. Ele não opera da forma que nós pensamos que Ele vai operar. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Se você pensa, e se você está olhando as coisas pelos olhos humanos, você não vê como isso vai chegar no fim. Mas tenha certeza que Deus, Ele é aquele que está pronto a responder de acordo com a tua fé. Ande por fé e não por visão humana. Um outro exemplo que a palavra nos diz, Daniel capítulo 3. Daniel e seus amigos estavam ali, vivendo na Babilônia. O rei Nabucodonosor levanta uma grande estátua. Ele diz assim: olha, ao sinal de todos os instrumentos, todas as pessoas deverão correr ali e se prostrar diante da estátua que eu estou construindo. E aqueles que não fizeram isso certamente morrerão. Daniel e seus amigos, eles colocaram no seu coração de não se prostrar diante daquela estátua, porque se assim fizessem, estariam indo contra a fé que professavam no seu Deus. E a Bíblia diz que eles realmente não foram. A notícia chega para Nabucodonosor: olha, aqueles homens não foram, não te obedeceram. E eles pegam aqueles 3 homens e foram sentenciados. Qual era a sentença? Seriam jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente. E naquele momento ele pediu que a fornalha fosse aquecida mais vezes ainda. Mas eles disseram algo muito importante. No versículo 17 diz assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará da sua mão, ó Rei. Aqueles homens, irmãos, não tiveram uma visão humana diante da situação que eles estavam vendo. Se fosse eu, talvez, eu iria dizer assim: pronto, já era, vou morrer, vou virar churrasco, já estou perdido, não tem jeito para mim. Eu talvez olharia a situação dessa forma, mas eles criam nos Deus que eles serviam, e eles disseram assim: pode nos lançar, o nosso Deus nos livrará. Isto é olhar a situação por fé. Pode vir, não tem problema, nós temos um Deus que nós servimos, Deus vai fazer alguma coisa. Daniel teve uma visão de fé, eles andavam por fé. E diz a Bíblia que eles foram lançados, e depois pediu-se para que observassem o que estava acontecendo, mas de repente alguma coisa estranha aconteceu ali. Diz que já não haviam mais 3, mas haviam 4, eles não estavam mortos. Diz a Bíblia que eles estavam caminhando dentro da fornalha. Olha só o milagre de Deus. Eles estavam caminhando totalmente vivos, porque Deus estava fazendo um milagre. Deus estava trazendo a libertação. Deus estava trazendo o socorro.
E o versículo 25 diz assim: o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Sabe quem era esse filho dos deuses que ele estava vendo? Era o próprio Jesus. Aleluia. Às vezes você está dentro da fornalha, querido. A fornalha está ardendo. Você está se aquecendo, está difícil. E você não tem como escapar, você foi jogado. Mas eu quero dizer uma coisa: no momento que a fornalha estiver ardendo sobre a tua vida, tenha certeza que vai ter um Deus que vai estar caminhando com você. E Ele vai estar te guardando. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 43, quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. E quando passares pelo fogo, o fogo não arderá em ti. Só que o Senhor não disse que nós não passaríamos pelos rios. Você vai passar pelo rio, mas as águas não vão submergir você. Você não está ileso de passar pelo fogo, mas se você passar pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque tem um Deus que está cuidando de você. Ande por fé. Pare de olhar situações com seus olhos humanos e com a tua visão limitada. Que Deus traga hoje para você uma nova visão daquilo que Ele representa e pode ser na sua vida. João capítulo 8. Diz que uma mulher foi, você conhece muito bem essa passagem, uma mulher foi pega no adultério. E aquela mulher foi levada diante de Jesus. Versículo 3 de João capítulo 8 diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. Aquela mulher foi apanhada. E aquela mulher, ela deveria ser apedrejada. Ainda estava em erro, porque segundo a lei, teria que ser pego as 2 pessoas, e eles trouxeram somente a mulher. Mas eles levaram ela, apresentaram a Jesus, para ver o que ele dizia, e eles estavam levando ela para dizer o seguinte: esta mulher é digna de ser morta e apedrejada, porque a lei diz isso, ela é impura. E aquela mulher fica em pé diante de todas as pessoas. Sabe o que aquela mulher estava vivendo? Estava vivendo a vergonha. Ela estava sendo envergonhada. Ela foi colocada diante de todos. Não foi chamada à parte, vamos conversar com você, não. Ela foi lançada diante de uma multidão, envergonhada pelos seus pecados. Sabe o que talvez as pessoas que estavam em volta olharam e talvez disseram? Essa mulher já era. Vai morrer, foi apanhada, vai ser apedrejada, não tem mais condição, não tem mais como ser restaurada, vai morrer. Aos olhos humanos e talvez aos olhos dela mesma, ela pensou isso: vou morrer, vou perecer. Aos olhos dela, mas ela estava diante de Jesus. E no versículo 11, Jesus diz para eles: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Jesus foi direto no coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que todos se retiraram. E Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? E no versículo 11, diz assim: ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone sua vida de pecado. Aos olhos humanos, aquela mulher seria morta, mas o que Deus fez foi totalmente diferente. Jesus traz aquela mulher para si. Jesus tira ela da posição de vergonha pelos seus pecados. Jesus, com seu amor e misericórdia, vai até ela e começa a fazer ali um processo de restauração pela sua palavra. Jesus primeiro a liberta, porque diz para ela: agora vá, está liberta dos seus pecados. E a coloca no novo caminho, porque Jesus disse para ela assim: abandone essa vida. Jesus restaurou aquela mulher naquele momento, irmãos.
Aquela mulher talvez pensasse assim: vou morrer, vou perecer. Mas o que Deus tinha para ela era outra coisa, porque o Senhor não vê como o homem vê. Deus não vê as situações como nós vemos, porque Ele está acima de nós. E talvez você esteja vendo coisas da sua compreensão, mas eu quero te dizer, nesta manhã, o nosso Deus é um Deus acima da nossa compreensão, acima de nós, e Ele sempre vai fazer segundo a sua vontade, não da forma que nós queremos. E aquela mulher teve a sua vida transformada ali, porque a sua realidade foi mudada. O livro de Efésios capítulo 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês, digo nós, amém, irmãos? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu com nós? Nós estávamos perdidos. Eu já conversei com algumas pessoas aí, nos encontros, e as pessoas começam a falar o que eram, e a gente fica assim. Talvez foram pessoas, existem muitas pessoas que nós olhamos e não damos nada para ela. E nós estávamos assim, nós estávamos perdidos longe de Deus. E quem olhasse com olhos humanos diriam: essa pessoa não tem jeito. Talvez para pessoas e para nós mesmos, irmãos, seria impossível uma transformação na nossa vida. Talvez para você seria impossível você estar aqui hoje. Pois quando vivemos pelo que vemos, pela nossa visão humana, nós não conseguimos ver restauração e não conseguimos ver o que Deus pode fazer. Mas quando nós andamos por fé, sabemos que em Cristo o homem pode ser transformado e pode ser restaurado. Se você entrou aqui hoje, nesta manhã, para ouvir a palavra de Deus, e talvez você diga assim: não tenho condição de ser restaurado. Eu te digo, você pode ser restaurado sim, porque a partir de hoje você pode olhar para você não com os seus olhos humanos, mas você pode olhar para você com fé em Cristo, sabendo que Ele pode te libertar. Aleluia. Nós carregávamos a vergonha do pecado. O pecado estava na nossa vida. Mas quando Cristo nos transformou, meus irmãos, Ele arrancou essa vergonha e nos fez assentar em lugares celestiais. Nós éramos envergonhados pelo inimigo das nossas almas. Nós vivíamos perdidos nas nossas vontades. E diante de Deus só restava vergonha. Mas Jesus, Ele suportou a vergonha maior, porque Ele abriu seus braços na cruz do Calvário. E eu quero te dizer que cruz era a morte maldita, era uma das mortes piores que alguém poderia ser sentenciado a morrer. Mas quando Jesus, Ele se colocou naquela cruz, sabe o que aconteceu sobre Ele, irmãos? Estava depositado em Jesus todos os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele estava nu na cruz, estava ali sendo envergonhado, e as pessoas ainda perguntavam: ora, se tu és o rei dos judeus, desça daí. Jesus suportou a nossa vergonha porque nos amou.
E lá na cruz do Calvário Ele provou como Ele nos ama. E hoje a nossa vergonha foi removida. E nós estamos vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo uma coisa para você. Não olhe mais para a tua realidade como o fim de todas as coisas. A realidade vai apresentar para você uma vida frágil em suas fraquezas. A realidade vai apontar para você e para mim, vai dizer assim: olha, você é fraco, você é frágil, você não tem condição para nada. Mas a fé em Cristo me traz forças, e Ele me levanta por meio da sua graça. Não olhe mais para você hoje com os olhos humanos dizendo assim, que você é frágil, que você não é nada. Não, Jesus entregou a sua vida porque te amou. A realidade vai dizer para você assim, para as pessoas, para você que está desempregado, você que está desempregado, a realidade vai dizer assim para você, que você não vai ter jeito, que as coisas estão muito difíceis. Talvez você já bateu na porta de muitas empresas, nada deu certo. Sabe o que a realidade vai dizer para você, vai te mostrar? A realidade vai mostrar para você o seguinte: olha, não tem jeito, não sei o que vai acontecer com você. Mas a fé em Cristo, sabe que ela traz para o nosso coração a certeza que uma porta vai se abrir para mim. Aleluia. E quero te dizer uma coisa muito mais excelente da parte de Deus. Se Deus não abrir a porta ainda por esses dias, não fique preocupado, porque a fé em Cristo vai fazer com que todos os dias chegue uma providência de Deus para você, todos os dias, e você não vai perecer. Então pare de olhar para a sua situação com os teus olhos humanos, mas tenha uma visão de fé para a sua vida. A realidade das suas provações, seja qual for sua provação, tua provação pode ser tua enfermidade, tua provação pode ser uma luta na sua família, não sei, a tua provação pode ser você mesmo, consigo mesmo. A realidade das provações vão dizer assim para você, que tudo está incerto. Ela vai trazer incerteza para o teu coração, é a realidade. Mas quando nós andamos por fé, irmãos, nós temos Cristo ao nosso lado, Ele acalma o nosso coração, e Ele nos anima a continuar caminhando. Aleluia. A realidade dos nossos erros, ela nos aflige, ela nos entristece, ela nos envergonha. Sabe o que a realidade dos nossos erros vai dizer para nós? Você não vale nada, você só peca, você só erra. Você vai perder sua salvação, Deus não te quer, Deus não te ama. A realidade vai dizer isso para você. Mas a fé em Cristo, ela não nos isenta dos nossos pecados, mas ela nos mostra que através do sangue de Jesus, nós podemos ser purificados de todos os nossos pecados. Aleluia. A partir de hoje, abra os teus olhos espirituais. Abra os teus olhos espirituais. Peço que você fique em pé. A partir de hoje, não olhe para a tua realidade, não olhe para as suas lutas com os olhos carnais, porque há um Deus que está lutando por você. Há um Deus que está conosco. Então a partir de hoje você vai sair daqui desse culto abençoado por Deus, abençoado pela palavra de Deus. E nós vamos pedir nesse momento que o Senhor acrescente a nossa fé. Talvez você entrou aqui hoje e a sua fé está desse tamanhozinho, olha. Talvez você não teve fé nem direito para vir para a igreja. Você veio mesmo porque você se empurrou. Mas talvez a tua fé está muito abalada hoje. Talvez hoje você não está conseguindo nem mesmo confiar em Deus. Mas nós vamos repreender isso das nossas vidas nesta manhã em nome de Jesus. E vamos pedir para que o Espírito Santo, Ele venha trazer fé para o nosso coração. Eu quero que você feche os seus olhos e que você comece a orar. Que
que você comece a apresentar a Deus o teu coração. Diga: Senhor, aqui está o meu coração, a minha falta de fé.